Olá, minha gente, bendita a hora, o melhor programa aqui com o Padre Marcos, nesse horário aqui, tá? Tamo juntos, espero você, pra gente poder, assim, degustar dois assuntos muito bacanas hoje aqui, hein? Olha, nesse primeiro bloco, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o plástico, sabe? Todos os produtos feitos com plástico, e é uma grande indústria mundial. Hoje a gente vê plástico para tudo que é lado, né? É um grande vilão para o meio ambiente. Você sabia disso? Ele polui na produção e em seu descarte também. Como contornar essa situação? Tá bom? Então, para estar com um convidado aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho esse pensamento aí. Segundo bloco, como administrar os recursos que Deus, nosso amado Deus, coloca nas suas mãos, na minha mão. Como administrar isso? Um assunto polêmico, hein? E que é muito importante para refletirmos também. Então teremos aí essas duas reflexões aí, já, prepara o seu café, você que está sentado ou deitado aí no seu sofá, isso aí, tem cachorro aí? Põe do lado também que acho que vai ser bom também, enquanto isso distrai com o seu animalzinho. Olha, antes de mais nada, vem junto com o Padre Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Convido você, levanta a sua mão. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Só Jesus é o Senhor e ninguém mais. E na ordem a mim confiada pelo meu batismo, eu assumo a vitória de Deus agora, neste dia, sobre mim. Bendito é o teu nome, Senhor, pela tua vitória hoje. Realiza em mim o teu querer. Mostra, Senhor, a tua vitória através da minha vida, em todos os lugares hoje onde eu passar. Ó Deus, eu coloco também aqueles que comigo convivem, minha casa, os que estão ligados ao meu sangue, meus colegas, meus amigos e aqueles que me pesam também. Rezo por eles, são meus irmãos em Ti, ó Deus. Tem piedade de mim, ó Deus. Tem piedade de todos nós. Pelos doentes, pelo fim da guerra. Junto com o Padre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje a igreja celebra a apresentação de Nossa Senhora no templo, pequenininha de tudo, ok? Próxima, depois da vinheta, o Padre abraça você. Tamo junto aí. Nos familiarizar com o assunto agora. Preparamos um VT para você, para que nós possamos aqui bater um papo com o nosso convidado. Dá uma olhadinha. O plástico é um material versátil, utilizado nas mais diferentes formas, embalagens e produtos consumidos por todo o mundo há anos. Mas sua fabricação e disposição inadequada têm consequências significativas para o meio ambiente. Segundo o Índice de Fabricantes de Resíduos Plásticos, o mundo gerou 139 milhões de toneladas métricas de resíduos plásticos de uso único em 2021. O descarte inadequado de plástico, especialmente em ambientes marinhos, é uma das principais preocupações. Medidas precisam ser tomadas e com urgência. Vamos conversar mais sobre esse assunto e o que nós podemos fazer agora, no Bendita Hora. Olha aí, minha gente, um assunto muito importante. Eu não sei a senhora, você que está nos acompanhando, mas eu ainda cheguei a pegar um finalzinho de uma época onde já existia plástico, mas era mais vidros, latas. Por exemplo, antigamente, para você jogar fora o lixo da sua casa, os vizinhos, todas as famílias tinham na sua casa uma lata, que era aquelas latas de óleo grandona, de tinta, e era ali que os lixos eram jogados para jogar no caminhão depois.
tá? Os vidrinhos de remédio, os remédios eram todos feitos com vidro, quebrava, muita gente se machucou, não é? Até as vacinas, as injeções, era feito de vidrinho. Em seguida veio um advento do plástico, que realmente ficou muito mais prático, que realmente facilitou a vida de todos nós na praticidade da vida. Porém, como em tudo em exagero, tudo que passa dos limites tem os seus danos, está aí uma preocupação nossa. Por isso, eu tenho aqui hoje a honra de ter aqui no meu programa ele, Anderson Cruz, que ele é ambientalista, especialista em direito civil e patrimonial e membro da Comissão Estadual do Meio Ambiente da OAB São Paulo, ativista social e ambiental. É com muito carinho que eu trago você aqui no meu programa, Anderson. Boa tarde, querido. Boa tarde, Padre Marcos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Imagina, que bacana. Então, eu sou ainda dessa época, ô Anderson, que o vidro, né? O papel também. Antigamente a gente ia na padaria buscar pão, alguma coisa assim. Não tinha plástico. Eram papéis, né? Aqueles papéis de pão, o pessoal falava. Ou embrulhava, ou eram papéis, pacotes, que nem os americanos muitos usam. De pacote, né? De papel. Depois veio também os canudinhos. Aí começou canudinho de refrigerante de plástico, os remédios de plásticos, né? Em vez de ser vidro, passou a ser plástico. Tudo. Sacolinhas de plástico. Os refrigerantes eram de garrafas e agora se tornaram tudo de plástico. Quer dizer, houve uma facilitação. Houve ou não houve? Houve e também existe uma situação. Por ser extraído do petróleo, aumentou-se também o consumo do combustível fóssil. Interessante. Né? Então, é um dos fatores que da própria extração do petróleo, né? Não se sabia o que ia fazer com os derivados. Tá. Por isso que se desenvolveu muito a indústria do plástico. Sim, que deve ser trilionária. Não tenha dúvida. Que ela é algo global, não é? Que atinge hoje todas as sociedades, praticamente elas consomem, não é? O plástico, praticamente todas as sociedades, né? Todo mundo, o mundo industrializado tem. É uma situação do mundo moderno. Tá. Se nós verificarmos até dentro dos veículos, nós temos plástico. Se pegarmos uma pessoa mais antiga, vai falar assim, não, antigamente o carro era bom, que ele era pesado, ele era forte, né? Sim. Hoje não, toda a estrutura é de plástico. E às vezes, até quando acontece alguma batida, nos assustamos pelo barulho. Não é? Quando estamos andando na rua. Por quê? É o choque do plástico com plástico. Não é? Então a produção do plástico hoje é uma indústria poderosa, grande, e que ela acabou colocando o seu modelo econômico nos métodos, né, das atividades econômicas. Perfeito. Bom, dito tudo isso, a gente vê que realmente a nossa vida hoje, ela está toda envolvida no plástico, né, de várias maneiras, e ainda vão inventar mais coisas ainda. Mas tem esse impacto da poluição, do mau uso dele, na hora de descartá-lo. Eu acho que talvez a nossa cultura, ela não se preparou para fazer o descarte dele, não é? Aonde utilizar, como descartar, e realmente isso daí está sendo um dos fatores de grande impacto ambiental, principalmente nas áreas marinhas mesmo, é isso mesmo, Anderson? Exatamente, padre. O que acontece? Como que o plástico, ele demora, não é, para assumir na natureza, eu acho que é essa a expressão que nós vamos colocar aqui para os telespectadores, eles demoram para assumir na natureza. Quanto tempo mais ou menos? Por exemplo, uma garrafa PET, você jogou no mar, ela pode, sem ninguém mexer nela, ela pode ficar vagando no mar e flutuando por aí durante quantos anos? Ela pode ficar até 450 anos. Veja uma situação importante. O plástico foi desenvolvido há aproximadamente 200 anos atrás. Então significa dizer que aquele plástico, o primeiro, pode ser que ele não tenha sido decomposto ainda na natureza. Ah, olha só que coisa, hein? É importante entender esse raciocínio. Perfeito. Como que o plástico tem esse impacto. É óbvio que hoje se utiliza o plástico reciclado, né, que já tem um método de produção, de modo que ele seja tragado pela natureza de uma forma mais rápida, mas ainda não se tem um estudo tão completo disso. Né? E considerando... Só o tempo vai mostrar até que ponto
essa coisa da natureza tragá-lo não interferiu nela também. Exatamente, porque é tudo feito ainda sobre estimativas. Sim. Né? Então esse é o ponto. Agora, o que o senhor falou da poluição marítima, é verdade. Muitas vezes o plástico ele não é bem tratado na cidade. Quando a gente fala que é bem tratado? São políticas públicas de reciclagem, que nem todos os municípios têm. A conscientização ambiental das pessoas também é muito difícil, porque jogam em córrego, jogam na rua. E o que acontece? Por causa de chuva, movimentação da terra, pode chegar, através dos rios, aos oceanos. Que muita gente ainda não se esquece, né? Ainda não se lembra, melhor dizendo, que existe uma conexão dos rios com os oceanos, né? Então, pode chegar esses plásticos nos oceanos e aí a situação é pior do que imaginamos, porque principalmente a fauna é atingida. Ou seja, os pássaros que são responsáveis pela manutenção daquele espaço acabam consumindo o plástico, eles acabam morrendo e desequilibrando aquele espaço. O ecossistema todo. Realmente, olha, então a gente percebe que isso é um impacto grande. Agora, a gente sabe também, não é, Anderson, que não é somente o plástico, é mais um dos fatores de poluição no mundo. A gente sabe que as grandes nações mundiais, elas, apesar de tantas reuniões que a gente ouve e vê, que eles se reúnem falando do descongelamento, das calotas polares, por causa da poluição, das grandes indústrias também, as grandes fumaças, o gás carbônico que foi jogado em questões de toneladas no meio ambiente, tudo isso vai impactando. Então hoje a gente está vendo uma mutação do planeta Terra, apesar que o planeta, eu acho que de milênio em milênio, ele vai se automodelando. Exatamente. Também tem isso, a gente não pode falar que, olha, tudo isso que está ocorrendo, um clima diferente e tal, é somente por culpa da poluição. Mas não só. O próprio planeta, ele faz uma automutação, né, na sua temperatura, na sua maneira de lidar. Mas essa cúpula mundial, Anderson, como que eles estão trabalhando, qual é a preocupação dos governos hoje, mundial falando, sobre essa questão do impacto da poluição e mais exatamente do plástico? Eles estão realmente preocupados? Ou isso aí é apenas uma questão mais para, desculpa o termo, fazer boi dormir? É para boi dormir essa conversinha aí. Você que é um ambientalista sério, que aliás é um baita de ambientalista aqui, o Anderson Cruz, hein? Tá? Amei conversar, tô amando conversar com ele. O homem tem muita bagagem, tá bom? Ô Anderson, até que ponto esse trabalho de conscientização mundial dos governos estão dando resultado? Tem resultado? Em algumas situações, sim. Mas, principalmente, os países industrializados, por interesses econômicos corporativos, não deixam a questão andar. Os Estados Unidos, por exemplo, se retirou do Tratado de Paris. Né? Ou seja, de diminuir a poluição, né, em 10 anos. Eles resolveram sair. Por quê? Porque a indústria norte-americana é uma das mais que poluem no mundo. Só que, ao contrário disso, eles cobram de países em desenvolvimento, no caso do Brasil, que tenham políticas ambientais rígidas. Que, por outro lado, já que nós temos um país como o nosso, com suas vantagens comparativas em relação aos outros. Os outros naturais. Então, para o Brasil, isso é nadar de braçada. Por isso que se fala tanto de descarbonizar a economia e a aposta no hidrogênio verde. Hidrogênio verde, para os nossos telespectadores entender, não tem nada a ver com o Palmeiras, viu, gente? Apesar de que segue o líder. O que é esse hidrogênio verde como uma perspectiva? O hidrogênio verde ele serve para substituição do petróleo para a energia de veículos, energia elétrica, combinada com a energia eólica. Esse é o conceito da energia limpa. Né? Porque o hidrogênio, como sabemos, é um elemento em abundância no nosso planeta. Né? Então, é aproveitar as condições químicas dele, ser transformado para virar energia.
Então essa é a ideia, e não poluente. E mais exatamente, ele pode ser extraído do que elementos naturais? Do próprio hidrogênio que tem na natureza. Na natureza, do próprio ar. Do próprio ar, exatamente. Entendi. Tá, então esse é um dos mecanismos de estudo para que combata essa poluição tão feroz que as indústrias hoje cometem no mundo inteiro. Até aproveitando, padre, às vezes você, nossa, você está falando de hidrogênio, será que eu consumo isso? A fórmula da água, não é? Sim. É hidrogênio e oxigênio. Oxigênio. Então, nós já consumimos hidrogênio e não nos faz mal. Não é fazer uma perspectiva alarmista sobre as mudanças, né? Porque, às vezes, quando se fala de mudanças climáticas, por exemplo, pegando o gancho do que o senhor falou, o planeta tem o seu processo de transformação, é verdade. De automutação. O que acontece? Que a conduta humana tem antecipado esse processo. Perfeito. Que não dá tempo, às vezes, do planeta se regenerar, se recompor, né? E os próprios especialistas traçarem situações... Em prol do ser humano que vive nele. Exatamente. Ele, de qualquer maneira, ele vai se reafirmar. Exatamente. Mas nós, seres humanos, é que talvez não tenhamos esse tempo, né, permitido. Olha, Anderson Cruz, aqui junto com o Padre Marcos, ambientalista dos bons, estamos tratando sobre a poluição e mais exatamente da poluição do plástico, do mau uso, na hora do descartar ele, como fazer. Já o padre vai perguntar para ele, e nós vamos talvez ter perguntas, como utilizar bem o plástico, tá bom? Você está gostando do assunto? Tá, não é? O homem é bom. Nós vamos ver agora mais um VT que fala um pouco do projeto Vozes do Oceano. Dá uma olhada aí. Muito plástico, né, capitão? Muito plástico. Aqui tem mais. Olha a quantidade que eu encontrei. Absurdo. Estamos falando de lixo eletrônico. Essa tartaruga come, peixe come. Sejam vocês também a voz dos oceanos. Que projeto bacana, né? Vozes do Oceano, né? Isso aí é um grande projeto, que isso aí precisa ser mostrado, colocado em escola, universidade, nas empresas, porque são atitudes assim que a gente pode começar a conscientizar a população. Anderson, eu acho que talvez o maior desafio não é só com os donos do mundo, os poderosos, porque a gente já sabe que eles têm um interesse e eles vão fazendo conforme o interesse deles. Mas nós, a população, nós que somos consumidores, a conscientização de você saber descartar
o plástico, que nem esse daí, olha aí, Vozes do Oceano, as toneladas de lixo que a natureza acaba tendo que viver no meio dela, poluindo tudo, acabando com a vida da fauna, da flora, de tudo que possa ter, não é? A conscientização talvez seja hoje o elemento fundamental para o trabalho do meio ambiente mesmo, não é? Não tenha dúvida, padre. Mas tem uma situação que às vezes nós falamos da conscientização e o grande público não entendeu ainda o significado da palavra. Por quê? Porque os ambientalistas muitas vezes falam numa linguagem muito acadêmica, discutem dentro da sua bolha, dentro do seu grupo, e o ambientalista, quando ele vai para a imprensa, ele é visto como chato. Né? Tipo, de novo com essa conversa. Exatamente. Entendi. Então, são algumas dinâmicas que o movimento ambientalista, as pessoas que se dedicam ao meio ambiente, elas precisam colocar uma linguagem objetiva, e a conscientização é a pessoa receber aquela informação e colocar em prática o que ela recebeu. Entendi. Né? Então, particularmente em casa, eu faço a separação do lixo reciclado, né, reciclável, para o lixo orgânico. Eu faço isso. Por quê? Porque eu sei que tem um catador, toda terça-feira de manhã, ele vai recolher, ele bate na porta e pergunta. Se ele não bater na porta, pode deixar na segunda-feira à noite, que na terça-feira de manhã já não está mais lá, porque ele vai recolher. Entendi. Então, estou dando um exemplo. É colocar em prática as informações que nós recebemos, é vivenciar isso. Né? Porque, às vezes, nas escolas, orientam. Olha, não pode jogar lixo na rua, né? Não pode jogar bituca de cigarro não sei onde, é tudo isso. Só que o sujeito, ele não coloca em prática, ele não exerce, então ele fica, às vezes, com aquela informação para saber se é verdade ou não. Quer dar uma comparação? Sim. Muito se falou que poderia haver eventos climáticos fortes, principalmente do calor que nós tivemos em setembro. Muita gente não acreditou. Sim. Considerou que era o quê? Uma fatalidade ou alguma coisa. Sim. Semana passada nós tivemos um calor danado. Né? E que calor. E que calor. Foi mais forte que de setembro. A sensação térmica no Rio de Janeiro chegou a 59 graus. Meu Jesus amado. Ontem, uma cidade mineira teve 44,8. Esqueci o nome da cidade agora. Foi Araçuaí. Chegou a tudo isso. E a temperatura mais alta que tinha chegado no Brasil, por exemplo, foi em 2005 em Bom Jesus, no Piauí. Que foi de? 2005. Foi em 2005. 44,7. Meu Deus. Que já era um absurdo. E se faz o alarme. O que acontece? Muitas vezes as pessoas param para ver. Porque ela acha que é um papo do teórico. E tem algumas situações que envolvem a pauta ambiental, tem que exemplificar, tem que mostrar, tem que insistir. E mostrar principalmente que aquilo altera a vida da pessoa lá na ponta. Se não houver isso, fica muito no campo da teoria, padre. E às vezes nós, como formadores de opinião, dá a sensação que estamos pregando num deserto. Tem que mostrar o que acontece de fato. Já veio aqui também outras pessoas falarem sobre a questão de como você reciclar, tá? Então, por exemplo, hoje na maior parte da cidade, aqui em São Paulo, não digo em todos os lugares, mas quase nos grandes municípios, nós temos mais de 500 municípios na grande cidade de São Paulo. Praticamente todos, assim, que a gente sabe, tem aquelas caixinhas de lixo, que é o vermelho, o azul, o amarelo, e um para plástico, o outro é para lata, o outro é para orgânico. E essa questão de você ter o pequeno trabalho de pegar, na hora de você consumir, ou ver alguma coisa, que é outra coisa. O brasileiro fala, isso não é problema meu, quem jogou é que tem que pegar. Pô, mas a cidade é sua, se o outro não pegou, você pode, vai lá, pega põe na mão um plástico, pega aquele lixo e joga lá. Quer dizer, eu acho que esse tipo de comportamento é uma questão de consciência de quem mostra maduro na sua vida, não só para viver no país, em qualquer lugar, não é? Então, eu acho que essa questão de aprender, esse tipo de lixo aqui, ó, é para ser jogado aqui, esse tipo de lixo é para ser jogado nesse outro tipo de reservatório aqui, que a prefeitura está colocando para a gente. Quer dizer, precisa ter essa maior informação, onde estão esses pontos, que em qualquer lugar da cidade você vai encontrar, não é? Tem aqueles locais que falam, deixa eu jogar as garrafinhas aqui, as latinhas vou jogar aqui, o plástico vou jogar aqui, o orgânico vou jogar aqui. Isso é uma questão de educação.
Mas também aí o poder público tem que fazer a parte dele. Porque, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo nós temos distribuídos ecopontos. Ecopontos. Certo? Tá. Então nós temos esse local. Só que cada subprefeitura tem um só. Consideremos o seguinte, que cada subprefeitura aqui em São Paulo tem, numa estimativa, 250 mil habitantes. Estou colocando em média. É um ecoponto para atender esse público. Não é suficiente. De jeito nenhum. E às vezes estão em locais que não tem conexão onde mora, seja de carro, seja de ônibus, seja por qualquer motivo. Sim. Ninguém vai entrar com o saquinho dentro do ônibus para levar nesse ponto. Então o poder público ele tem que descentralizar, inclusive, essa questão de como ele vai receber esse resíduo sólido. Tá. Porque nós estamos ainda na implementação, pasmem, a lei de resíduos sólidos foi votada nos anos de 2010. Da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de política reversa. As empresas criam dificuldades, o poder público não consegue implementar, porque existe esse jogo de empurra. Sim. E a população vai sentindo. E a população também, ela não cobra. É que tá, a população não cobra. Não cobra. Não cobra. E esperando que o governo vai resolver tal situação. Então vai virando um bolo, vai virando uma massa maior. Vai aumentando o problema. Sim. E além de não cobrar, além de não ter condições de descarte do lixo mais adequado, nas periferias, então, a situação é maior. É mais grave, porque tem uma situação. Existe uma cultura nacional, infelizmente, que até a própria sociologia explica, que o que é público é de ninguém. E isso é mais acentuado nas regiões periféricas, porque às vezes não tem saneamento, não tem o próprio gari não consegue entrar em determinada comunidade. A própria cidade não se organizou para adequar tanta gente assim no mundo, tantos prédios que estão sendo colocados, essa periferia que ninguém imaginava que ia chegar ali, chegou. Então, realmente, os grandes desafios são enormes. Ô Anderson, eu teria, assim, muito gosto de continuar, porque essa conversa, para mim, ela me empolga, né? Só que o nosso tempo já acabou, mas eu vou deixar aí você em casa com esse gostinho de quero mais, porque nós vamos chamar novamente esse brother do padre aqui, que é um baita de um ambientalista, nosso querido Anderson Cruz, para a gente voltar a falar e dar sequência a conversas ótimas, como essa aqui, do plástico e também todo outro tipo de poluição. Anderson, Deus abençoe grandemente. Obrigado, continue aí com esse desafio maravilhoso, junto comigo, com muita gente. Muito obrigado, até Deus a próxima. Abençoe. Ó, próximo bloco, o padre abraça você e tem outro assunto bom aí, hein? Bora lá.